aí o nosso conteúdo programático, meio que coisa nova, a gente não tinha isso antes em relação a outras faculdades, em relação ao que realmente deveria ser dado em fisiopatologia, tá bem encaminhado? Sim, o conteúdo mesmo tá bem legal, tá bem completo, né? Eu também tenho conhecimento de outras matérias de outra universidade, normalmente está seguindo o mesmo cronograma. Incluso, né, em outra universidade no qual eu trabalho também, né, inicia a fisiopatologia com hematologia. Mas Entendi. Não, o, perfeito. o conteúdo de fisiopatologia da Unasur, né, o conteúdo programático, está bem completo para esse primeiro. Vocês terão também fisiopatologia 2, né, no sétimo semestre. E aí, fisiopatologia 2 já vai encarregar o Dr. Bailaba, que acredito que é o encarregado dessa cátedra. Professor, Oi, eu tô Leliane. acompanhando aqui no livro e todos esses temas aí dá tipo todos os 3 tomos. A gente vai ver tudo isso esse semestre ainda. Achei que ia ser dividido mais para frente. A parte Então, de metabólico, né? A parte de endocrinologia é mais para o final do livro, já é o tomo 3, né? então, Caramba. diferentemente, né, de anatomia patológica, no qual, né, seguimos aí, né, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, seguimos por capítulo. Nosso programa, ele traz um pouco, né, disperso esses capítulos. Ou Mas, seja, né, morrer de estudar. isso, mas na medida do possível, né, vamos revendo também alguns capítulos aí, né, anteriores, mas vai organizando sem problema nenhum, Leiliane. Não, tranquilo. Esse programa é para servir como base, né, para o nosso estudo, mas não necessariamente temos que seguir estritamente esse programa. Às vezes, se achamos conveniente colocar uma outra patologia dentro de hematologia, outra patologia, leucemia, por exemplo, né, que não está, vamos falar sobre leucemia, vamos falar sobre linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, que é interessante também, e aí vamos modificando algumas coisas. Show. Tá Beleza? Deixa eu ótimo. só fechar essa janela aqui para ver se melhora a claridade aqui. Bom, beleza? Sem problema algum, né? Vamos modificando, mas realmente, como mencionou a colega, às vezes um capítulo, né, tá lá no começo, outro capítulo tá lá no final, um tá lá no meio, né? Mas vamos ir modelando da nossa forma, a melhor forma possível. Se vocês têm um tema que vocês acham mais relevante também, né, não tem problema, me envia com antecedência, preparamos a aula e aí discutimos na sexta-feira esse tema. Beleza? Ah, por mim, a gente pode ficar estudando só endócrino o semestre inteiro, entendeu? Tá tudo certo. E o pior, né, que a parte de endocrinologia é a área mais difícil, sabia? A área mais gostosa, isso sim. Uhum. Para quem... Eu não parei para abrir o livro ainda, professor, porque, tipo, o Guyton de Fisiologia, ele meio que traz a neurofisiologia, o nosso livro de fisiopato faz a mesma coisa, ele traz um módulo, sei lá, de neurofisiopatologia, ou Sim, não? assim mesmo, traz sim. Ah, sim. Porque o de... É por isso que é importante, pessoal, senão vai ficar todo mundo perdido, né? O importante é se agarrar no Guyton de fisiologia, aqueles que não têm uma base muito boa de fisiologia, porque senão não vai entender, né, a fisiopatologia. Que às vezes estamos falando lá da parte hormonal, né? Vamos falar aqui da parte, né, que o Luan gosta, né, da parte hormonal. Você tem ali aquele feedback negativo, né, entre glândula tiroide, né, corteza, glândula tiroide, hipotálamo, hipófise. Então tem que entender como funciona fisiologicamente para poder depois entender as alterações decorrentes a uma patologia, né, a um hipotiroidismo, a um hipertiroidismo. Aqueles que têm, né, uma dificuldade grande de entender vai ter que dar uma voltada aí no capítulo do Guyton, né, da vida. Mas, né, como eu sei que muitos aqui são dedicados aí, foram bastante dedicados na fisiologia, então vai ser bastante proveitoso.
Neurofisiopatologia, o senhor que vai dar ou é o Bailaba? Bailaba. Aí já é tá. o avançado já. Não, tranquilo. Em fisiopatologia 2. Bom, vamos falar sobre a obesidade, né? As estatísticas no mundo, no Paraguai também, né? Até esses índices de obesidade, por sorte, não é muito alto, né? No nosso território paraguaio. Bom, diagnósticos, tipos de obesidade, né? Bom, sobre patologias endócrinas, vamos falar aqui, ó, diabetes mellitus, né? Tema bastante bom de discutir, né? Entender o que é uma diabetes tipo 1, o que é um diabetes tipo 2, né? Diabetes autoimune, insulino dependente, não insulino dependente. Vamos falar um pouco sobre tratamento também, controle glicêmico, como se faz, vamos falar um pouco sobre a dieta, né? Sobre o diagnóstico, sobre a prevalência dessa patologia, né? No Paraguai e no mundo. Tratamento com hipoglicemiantes orais, né? Os sensibilizadores de insulina, os cetragagogos, né? As complicações tanto agudas e as complicações crônicas também do diabetes mellitus. Bom, dentro da parte gastrointestinal, como está vendo aí, o refluxo gastroesofágico, já mencionamos a princípio em anatomia patológica, né, superficialmente sobre o refluxo gastroesofágico, e vamos mencionar fisiopatologia, sobre a dispepsia também, né, o síndrome dispéptico, a síndrome ácido péptica, gastrite aguda, gastrite crônica, úlcera gástrica e também a úlcera duodenal, né, como se forma essas úlceras. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, por gentileza. Sim. Eu estou vendo aqui um livro de medicina interna, aí eu estava consultando com outras pessoas e o Harrison realmente ele é muito usado, mas eu recebi o seguinte conselho, que como o Harrison é americano, às vezes dá dois trabalhos, de você aprender tratamento americano e depois você ter que aprender o tratamento do teu país. O senhor segue na mesma linha de pensar dessa forma? Ou... Também, sabe por quê? O Harrison, ele é um ótimo livro de medicina interna, é o guia de todo mundo, só que ele é muito confuso, ele é muito largo, ele dá muita volta, não sei se você já leu. Às vezes, o tema aparentemente fácil, ele causa uma leitura muito difícil, ele vai para um lado, vai para o outro. Então, em algumas patologias, podemos utilizar protocolos desde que temos protocolo estabelecido pelo Ministério, né, de Saúde Pública e Bem-Estar Social. Mas eu acredito, Luan, que não é dobro trabalho, não, sabe? Porque tem muita semelhança, muitas das vezes. Algumas das vezes tem um pouco de diferença, uma coisa e outra, pero, né? O Brasil, ele infelizmente, e o Paraguai também, não é referência em medicina no mundo, né? Não tem essa referência de medicina e acaba trazendo essas referências de fora. E a maioria das vezes são, né, os livros americanos, as bibliografias americanas que nos dá esse guia. O Brasil tem o Cecil, né? Que a galera até usa bastante, né? E tem o Medicina Interna da USP. Aí eu pensei em talvez optar por um desses por conta de que futuramente o sonho de atuação é aqui, né? Com certeza. Estava pensando nesse sentido para ver se já facilita, que a gente já costuma às vezes aprender muita coisa duas vezes, né? Mas você sabe que são muita pouco. Você pode comparar, seria até bom, né? Dependendo do grau, né, de tempo que tem para você dedicar a esse estudo, seria até bom comparar ambos, porque você vai ver que não tem muita diferença. Ah, que bom, então. Eu tava mais interessado em comprar o Harrison, na verdade, mas eu escutei a sua opinião, pensei duas vezes. O Harrison você vai usar a vida toda, né? Você pode ter certeza que é uma ótima aquisição, um ótimo investimento. Por quê? São algumas drogas que normalmente se utiliza lá que não se utiliza aqui. Muitas das vezes é pelo alto custo, né? De um país em fase de desenvolvimento não poder arcar com aquela droga ou ser de difícil acesso, que vai estar no Harrison e aqui no nosso país vai ter uma droga inferior, uma droga mais barata.
que vai estar utilizando como, né, tratamento também. Entendi. Não, O mundo tranquilo, tudo inteiro, bem, professor. né, o mundo inteiro praticamente, né, ou grande parte dele utiliza aí, né, como base o Harrison. Harrison, medicina interna, Goodman, farmacologia, Porte, não tá dando para fugir muito disso, não. Não, não dá, né? E no caso aí, de anatomia também o Laterger. Então, seguimos esse mesmo parâmetro. Bom, dentro da nossa unidade 7, né, dentro de patologias do sistema nervoso central, vamos falar sobre enfermidade vascular cerebral, tanto isquêmica como também hemorrágica, enfermidade meningocefalites, né, e enfermidades que afetam a memória, como principalmente Alzheimer, né? Bom, vamos ver aqui a nossa bibliografia. Vamos ver aqui. A última, outra página. Bom, dentro da nossa bibliografia, né, consta aí, né, como o colega mencionou, o Harrison, né? Até porque esse livro de medicina interna, né, ele abarca muita coisa. Ele abarca epidemiologia, fisiopatologia, anatomia patológica, manifestações clínicas, tratamento, prognóstico, ele é completo. Mas dentro, né, de fisiopatologia, o nosso guia principal vai ser o porte, né? No caso aqui está desatualizado, né? Vamos utilizar a edição mais atualizada, o que eu tenho também, né? O que eu tinha, né? Era o da 7ª edição, né? A Liliane agora disponibilizou para nós, né, o da 9ª, né, Liliane? 9ª edição, esse que você pôs no grupo? Isso, 9ª edição, 9ª professor. edição. Em português. Lembrando também que Oi? tem... Oi, Liliane, pode falar? Não, eu falei 9ª edição em português. Ótimo. Lembrando também, pessoal, que, né, como guia também tem o Guyton, né, de fisiologia, porque tem que entender, muitas das vezes o aluno, ele chega em uma certa fase, né, da fisiopatologia ou de alguma doença, ele não entende, então ele tem que voltar um pouco, entender a fisiologia para depois voltar à fisiopatologia, né? Como aquele ditado, aquele que não conhece o normal, dificilmente vai conhecer ou saber diferenciar o anormal. Então, nesse sentido, o Guyton também entra aí como guia do nosso estudo. O Robbins também, né, em algumas partes, ele vai fazer parte aí da nossa bibliografia, em algumas partes, algumas imagens, né, vamos estar mencionando também conteúdo do Robbins. E depois, né, o restante é complementário, né? Vamos ver. Bom, praticamente esse mesmo. Depois fala aqui do Robbins, de anatomia patológica também, né? Mas então são esses 4 principais, pessoal. O Harrison, como mencionou o colega Luan também, né, é uma ótima aquisição aí, né, às vezes fala sobre tratamentos que não se pratica aqui, mas é um guia para todo mundo, o Harrison, o Porte, o Guyton, né, e o Robbins de anatomia patológica. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, quantos trabalhos vai fazer do mesmo esquema de anatomia patológica ou vai ter alguma Isso. mudança? Não, os trabalhos vão ser da mesma forma, né? Vai ser exposição, vamos selecionar um tema para cada um, né? Um tema que o aluno tenha facilidade dentro do nosso cronograma também, né? Como, né, você e o Luan, acredito, não sei você, né, se gosta também da parte de endocrinologia, né? Podemos colocar um trabalho nesse sentido de endócrino. Não é E muito minha área, não. não. Mas a gente faz. Beleza. E aí vamos dividir, né? A partir da semana que vem já podemos fazer grupos, né? Apesar que nosso grupo esse semestre está muito reduzido, né? Vocês falaram que em média 10, né, alunos estão conectando aí por vez, né? Esse semestre, se fizer grupo, acho que vai dar 2, 3 trabalhos. Então, né, tem que ver o A pessoal, gente, né? a gente fez uns grupos de toxicologia e a professora pediu 3 pessoas por grupo, né? 2 ou 3 pessoas por grupo.
E até o momento, acho que deu 7 grupos, uma coisa assim, sabe? Com 2, 3 pessoas. Acho que deu 15 ou 16 pessoas só. Uhum. Então, tá nessa média Incluindo aí. não participantes, né? É, isso. Uhum. Vamos buscar, É porque né? ainda tem aqueles que colocam o nome para fazer grupo e lá na frente some, desaparece, sinal de fumaça, né? Não, com certeza, sempre tem. Então, vamos buscar aí os colegas que estão sumidos, né? Não sei se vocês têm contato, tentar incentivar, buscar o porquê não está assistindo a aula, né? Até porque, né? Eu acredito, vou confirmar com a Jo que a presença, né? Vale também para que possa render a final. Sim. Pelo menos era isso que foi conversado. Uhum. É. Fala isso não, senhor. Fala isso não. Oi, Thiago. Fala isso não, senhor. Que às vezes eu não consigo estar na aula presente, então fica complicado para mim. Beleza, né? Mas e aí, né? Vamos moldando aí na medida do possível. Eu sei que sempre, né? Às vezes fica um pouco difícil. Tem uma coisa para fazer, tem outra para fazer, mas vamos buscar aí dar prioridade aí ao nosso estudo. Mais uma vez ou outra, sempre é permitido aí, sempre é compreensível. O senhor sabe se a Jo emite algum papel para a gente estar mostrando para vocês, para tipo assim, abonar nossa falta, qualquer coisa? Não escutei bem, Thiago. Você repete um pouco mais alto? Você sabe se a Jo emite algum papel, a direção da faculdade, na verdade, emite algum papel para a gente estar esclarecendo para os professores, né, em relação à questão de trabalho, essas coisas tudo? Eu acredito que sim, Thiago. Eu acredito que sim. Ela pode emitir, sim. Que aí fica até mais fácil para a gente estar esclarecendo a nossa falta, né, na aula. Não, com certeza. É só falar com ela e ela entra em contato com nós outros. Bom, vamos iniciar então, pessoal, a aula de hoje, né? A aula de hoje, como eu mencionei, né? Acredito que já tem alguns participantes novos aqui, né? Já estamos em 3, 6, 7, 8. 8 participantes, 9 comigo. Toda a aula de fisiopatologia na sexta-feira vai ser composta por 2 tempos, né? Vamos estar ministrando uma primeira aula, né? Vamos fazer um breve intervalo para vocês tomar água, fazer um café e aí depois, né? Vamos fazer uma segunda aula. Como temos um período aí de horário, né? Muito grande, é claro que não temos, né? De muito difícil conseguir cumprir esse horário, ainda mais de forma virtual, né? Mas vamos fazer 2 aulas toda sexta-feira para terminar esse conteúdo até o final do semestre. Beleza, pessoal? Vou compartilhar a minha tela aqui com você. Já está compartilhando, né? Compartilhar minha via positiva. Bom, o que vocês entendem, né, sobre síndrome anêmico, né? O que vocês já ouviram falar, já estudaram, o que é, que conceito que é? Quem tem aí, né, um conhecimento prévio, mesmo que superficial? Foi mal, doutor. Caiu, voltei agora. Perguntei aos colegas qual é o conhecimento prévio, né, o conceito, o que sabem sobre síndrome anêmico, né, o que é isso, né, o que estuda, o que refere. Sim, cursos fisiopatológicos que vão levar a pessoa a ter diversos sintomas, diversas alterações de mecanismos de concentração de ferro, entre outras coisas. Modificação das Também, hemácias, hemoglobinas. ótimo, Porque se fala de uma síndrome, a gente fala de um conjunto, não posso falar de um mecanismo só. exatamente.
E quando a pessoa fala, né, que tem anemia, né, o que ela está dizendo? Vamos perguntar, Geralmente, quando Larissa. o paciente vem com isso aí, ele fala que tem deficiência de ferro. Deficiência de ferro também é uma das principais causas de anemia no mundo, né? A carência, né, ferropênica, né, a anemia ferropriva é uma das principais. Também pode ter uma deficiência nas células, né? Nos eritrócitos, hemoglobina, que aí quando tem isso não consegue carregar ferro também. Exatamente, uma deficiência na produção de eritrócitos, né, de hemoglobina, perfeito. O que mais sobre anemia? Pode vir com... Oi, Marcelo. Falta de vitamina B12 também. Falta de vitamina B12 também, né, pode levar a processo anêmico. Quais seriam as manifestações clínicas? alteração no formato da hemoglobina. Megaloblástica. Anemia ambiental. megaloblástica, né, microcítica, normocítica, Microcítica, macrocítica. formato, né? Incluso tem aquela anemia que tem forma de foice. Qual que é o nome dela? Nossa, a mais famosa, pelo amor de Deus. Fiz um trabalho sobre isso, agora não lembro o nome dela. Como, Thiago? Anemia falciforme. Falciforme, isso aí. Anemia falciforme, né? Também vamos falar sobre ela. Causa ambiental também, às vezes radiação pode também causar destruição das hemácias. Parasita pode entrar dentro das hemácias e estar destruindo ela. Exemplo, malária, pode ser também alimentação, remédio, um fármaco. Perfeito. Incluso tem, né, alguns parasitas, né, que é muito frequente aí na pediatria, né, principalmente o ancilostoma, que leva aí a anemia na criança, né? Ele está no tubo digestivo e ele fica sugando, né, diariamente uma quantidade de sangue e ele leva aí a criança à anemia. Quando está falando de uma criança, né, com parasita, que está com anemia, né, é o ancilostoma que está causando. Bom, quais seriam, né, as manifestações clínicas de um paciente anêmico, né? O que vocês imaginariam que teria uma pessoa que tem anemia? Fadiga. Dispneia. Falta de ar, dispneia. Dependendo do paciente, pode ter secreção de hemoglobina na urina também, né? Dependendo da causa, né? Na anemia pode ter uma hemoglobinuria, né? Tá eliminando aí, né, hemoglobina na urina. Mas acho que vai ser mal-estar geral, né, doutor? Mais-estar geral. E relacionado ao aspecto físico da pessoa, né? A ictoscopia, como icterícia, né? Pode ter. A pessoa vai ficar mais branca, com os lábios mais brancos, ou talvez um pouco roxo. As extremidades um pouco mais frias. Exatamente. Palidez de pele mucosa, né? Pode ter cianose também, quando aumenta aí a hemoglobina desoxigenada, seja aí, né, acima de 5 gramas por decilitro, já vai expressar, né, cianoses aí, principalmente na periferia, principalmente... Pode expressar fenômeno de Raynaud, professor? Não. Não chega? Não no caso da anemia. O fenômeno de Raynaud, ele tem o primário e o secundário, né? O primário é a pessoa que só tem fenômeno de Raynaud mesmo, é uma predisposição, não tem a ver com a anemia. E depois tem aquela secundária que estudamos, que tem muito frequentemente, né, relacionado ao síndrome de Sjögren, né? E também, né, relacionado à esclerodactilia também, né, que tem aí aquele síndrome de Crest, né? Lembra aí da esclerodermia, né, que tem aquele síndrome de Crest, e aí tem o síndrome de Raynaud também involucrado. E algumas outras patologias autoimunes também, né, como eu mencionei, Sjögren, né, esclerodermia, está relacionado aí o fenômeno de Raynaud, mas na anemia não. Bom, muito bem, né? Palidez de pele mucosa, cansaço, fadiga, mal-estar geral, né? Pode ter icterícia, se tem aí uma anemia, né, hemolítica, vai ter icterícia também.
Bom, Doutor, dá ritmo Professor. cardíaco Oi. acelerado? Pode falar, Marcelo, pode falar. Dá palpitação também? Palpitação, né, taquicardia, é um mecanismo compensatório, né, do nosso sistema cardiovascular para levar mais hemoglobina oxigenada à periferia, né, aos órgãos do nosso corpo. Então, tem taquicardia, sim, de forma compensatória. Eu ia falar isso, da taquicardia. Como o oxigênio consegue Perfeito. chegar nos tecidos da periferia, eu ia falar isso. Isso, perfeito. Até porque você diminui, né, a quantidade de eritrócitos, a quantidade de hemoglobina. Então, o sangue, né, tem que circular mais rápido, o coração tem que bombear mais rápido essas hemácias para chegar mais hemoglobina para oxigenar esses tecidos, essas estruturas, principalmente periférica. Então, uma forma de compensação é a taquicardia, né? O paciente sente aí a palpitação. Bom, dentro, né, do estudo da hematologia, né, que estuda o sangue e seus componentes, né, sabemos que o sangue tem a sua porção líquida e tem a sua porção sólida, né, os seus elementos. Dentro da sua porção líquida está composta principalmente pelo plasma. O plasma que deixa o sangue ser líquido, né, da consistência líquida, né, e ele também tem os seus elementos celulares. Antes de iniciar síndrome anêmico, antes de falar sobre síndrome anêmico, vamos falar sobre a composição do sangue. Temos aqui um tubo de ensaio, né? Esse tubo de ensaio, né, que passa aí pela centrífuga para poder separar, porque uma vez que você faz a coleta do sangue, né, fez ali a coleta do sangue, é tudo vermelho, né? Tudo, se é sangue oxigenado, né, se é um sangue arterial, ele é aquele vermelho vivo, né? Aquele vermelho bem rutilante, e se ele é um sangue desoxigenado, ou seja, um sangue venoso, pobre em hemoglobina oxigenada, ele é aquele sangue mais escuro, que é o sangue normalmente que vocês, né, já viram aí quando estão fazendo uma coleta de sangue, né, venosa. E aí, quando passa através da centrifugação, né, tem aí a separação entre o soluto e o solvente, entre o plasma e entre as células hemáticas, né, principalmente os eritrócitos, que correspondem, né, a 95% desse total aqui, né, de solutos. Bom, o solvente é o plasma, ele corresponde a mais da totalidade desse líquido, corresponde a 55% do líquido sanguíneo. 45% são compostos por células. Estas células, na sua maioria, são os eritrocitos, né, os glóbulos rojos, os glóbulos vermelhos, que vamos falar sobre também o seu formato. Depois, né, a série branca, os leucócitos também, né, e as plaquetas, correspondendo aos outros 1%. Então, a maioria aqui realmente são eritrócitos, e aí temos o plasma como principal, o solvente e o soluto. Vocês já participaram de algum tipo de teste bioquímico que faz a sedimentação do tubo de ensaio? Eu não, doutor. Sinceramente, não. Uhum. Tem alguns tubos tem algumas, né, os laboratórios, quando vai fazer, né, a contagem, quando vai separar o plasma das células hemáticas, faz a centrifugação, né, coloca ali o tubo de ensaio e centrifuga. Bom, só um minutinho, eu vou colocar o carregador aqui no meu note, tá bom?
Perfeito, pessoal. Estamos de volta. Hoje é um dia daqueles que, né, nossa residência se torna um estúdio, né? A Nádia de um quarto e eu no outro, né? Para poder gravar. Vamos ver aqui. Bom, temos aqui, né, a composição normal, como mencionando, né, as células hemáticas, os eritrocitos, corresponde a 45% do sangue. E aí temos a anemia, quando essa porcentagem é menor a 40%. Temos aqui um aumento do plasma em relação ao soluto, em relação às células eritrocitárias. Então, tem um predomínio aqui do nosso plasma, quando tem uma anemia. Bom, ao contrário, a contramão, né, da anemia, temos também chamado a policitemia. Alguém já tinha ouvido falar da policitemia? Já. A policitemia é o contrário, né, da anemia. A anemia, então, são poucos eritrócitos, poucos glóbulos vermelhos, e no caso da policitemia já é o contrário, é muito glóbulos vermelhos, muito eritrócitos, correspondendo a mais de 50%, né? Olha a proporção da normalidade do plasma, e aí a proporção, né, quando tem muitos eritrócitos. E é claro que vai trazer também muitos transtornos a policitemia, né? A deficiência de glóbulos rojos, como o excesso de glóbulos rojos traz sérias consequências, né? A mesma coisa da vitamina, né? A falta de vitamina causa aí, né, uma hipovitaminose, mas o excesso de vitaminas também pode causar uma hipervitaminose. Alguém já ouviu falar que dá para ficar ictérico comendo muita cenoura? Professor, eu acho que eu já ouvi falar. Acho que já até me disseram a causa, mas eu não me recordo. Uhum. Incluso, né, um professor de cirurgia, né, mencionou, né, eles fazendo investigação numa criança ictérica, né, e não descobria a causa, até que eles descobriu que é pelo consumo de cenoura. A criança todos os dias, né, ia para o colégio, né, e no caminho do colégio comprava cenoura e ia comendo para o colégio, né. Não sei, né, normalmente as pessoas gostam de skinny, né, de salgadinho, biscoito, salgado, pastel, né, mas essa criança, né, gostava de cenoura. E todos os dias Essa ia aí tem comendo uma vaga no cenoura. céu já, né? Hã? Essa criança aí já tem uma vaga no céu, né? Já tem uma vaga no céu. E aí descobriram, né, diagnosticaram que a icterícia dele era decorrente ao consumo excessivo de cenoura, né? Não sei se é o beta-caroteno, né? Os mecanismos, né, que levam à icterícia, só que é uma peculiaridade, né, que pode levar à icterícia. Então, tanto o excesso como a falta, né, de nutrientes, de vitaminas, de minerais, pode causar transtorno no nosso organismo. É a mesma coisa aqui dos eritrócitos. Bom, temos aí a forma dos eritrócitos, todos conhecem, todos já viram, né? Vários esquemas de desenho, vários esquemas de vídeo também, mostrando o seu formato. Vamos ver aqui o seu formato um pouco mais aprofundizado. São disco, né? Tem a forma aí de disco, ovalada, arredondada, né? São bicôncavos, né? Dos dois lados, né? Tem aí a concavidade, né? O diâmetro médio, né? 7,8 micrômetros. O espessor de 8,5 micrômetros, como podemos ver aqui, né? A espessura é bem pequena em relação ao seu diâmetro. 1 micrômetro ou menos na região central, né, mais fina na região central, como é bicôncavo, né, na região central vai ser mais fino, e o volume médio de eritrocito é de 90 a 95 micrômetros cúbicos. Seu formato, né, característico, todos já viram, todos conhecem. Bom,
Em 100 ml de sangue, né, tem aí em promédio aí 15 gramas de hemoglobina, né? Essa hemoglobina, todos sabem que é a responsável por aí levar a oxigenação nos tecidos, né? Tem a hemoglobina desoxigenada e tem a hemoglobina oxigenada, né? Quando ocorre aquela troca gasosa a nível pulmonar, né, libera o dióxido de carbono, pega aí, né, o oxigênio, ela sofre um câmbio na sua cor. Como mencionamos, o sangue desoxigenado, o sangue, né, pobre em oxigênio, que é o sangue venoso, ele é escuro, né? Ele é um vermelho bem escuro, diferentemente do sangue arterial, que é aquele vermelho rutilante pela presença da hemoglobina oxigenada. Cada grama de hemoglobina pura é capaz de combinar-se com 1,34 ml de oxígeno, né? 20 ml de oxígeno em 100 ml de sangue, né? Se considera a quantidade normal aí de um adulto. E esses são os valores normais, né, que expressam um indivíduo saudável de hemoglobina por gramas por decilitro. E isso muda, né, de acordo à idade e de acordo ao sexo, né? Incluso no embaraço também muda esses valores. Normalmente, esses valores, né, esses valores normais, têm os valores de referência no hemograma também. Quando se solicita um hemograma, né, um hemograma completo aí, a série vermelha, a série branca, a série plaquetária, vem sempre os valores de referência do laboratório para que se possa, né, comparar aí se tem alguma alteração. Então, nos traz essa facilidade, né, mas tem que saber interpretar. Bom, com 2 meses de idade, né, temos aí de 13 a 20 gramas por decilitro de hemoglobina, é a idade onde mais vamos ter hemoglobina, né? Vamos ter aí, né, uma quantidade enorme de hemoglobina e não é por isso que vai ter uma policitemia. Isso é normal do feto, isso é normal do recém-nascido ter uma quantidade alta de hemoglobina, né? Incluso até chegar a valores um pouco mais altos do que esses de referência, né? 23, 24 gramas por decilitro. E depois vai descendendo no decorrer do desenvolvimento, vai tendo aquela troca, né, de hemoglobina fetal, né? Vamos falar sobre ela daqui um pouco. E aí chega na idade adulta, né, tem de 13,5 a 17. A mulher, né, tem valores diferentes do que o homem de hemoglobina também. O homem tem, né, valores mais elevados de hemoglobina por gramas por decilitro e a mulher tem, né, um pouco menor esses valores. Bom, no embaraço também diminui o valor de hemoglobina por decilitros, né, de gramos de hemoglobina por decilitro. Por que diminui, será, durante o embaraço? Divide com feto? Divide com feto, perfeito. O que mais? Mas apesar, né, que tem também a troca, mas o feto mesmo ele produz, né, por si só ele começa a produzir sua hemoglobina fetal, né? Mas também divide. Por que mais também? Sei não, doutor. Os colegas. Não, saber também. Bom, durante o embaraço tem um fenômeno chamado hemodiluição. Então, a mulher, quando está embaraçada, ela fica mais inchada, ela fica mais congestiva, tem mais edema, tem mais líquido. Então, tem uma hemodiluição, né? Mesmo que seja pouca, né? Mas tem essa hemodiluição aí, aumentando a quantidade de plasma e diminuindo a quantidade de hemoglobina aí de gramas por decilitro. Os hematocritos, né, permanecem também com valores variáveis de acordo à idade. Bom, se considera que um indivíduo tem anemia se o valor de hematocrito ou de hemoglobina se encontra debaixo dos valores normais. Então, se, né, tem um paciente que tem ali, né, 25 anos de idade, ele tem 9 gramas por decilitro de hemoglobina, é um paciente que está anêmico,
está fora, está muito abaixo dos valores de referência. Ou o hematocrito, né, tem ali o valor muito abaixo da normalidade, está com 35% de hematocrito, também tem aí um síndrome anêmico. Engraçado esse negócio da mulher embaraçada, porque eu pensava que a mulher embaraçada ela vai gastar mais energia, com isso ela produziria mais hemoglobina para transportar um pouco mais de oxigênio. Também, né? Mas ela tem, né, aquela hemodiluição, por isso que a mulher, né, fica congestiva. A mulher, quando está grávida, né, tem congestão mamária, ela tem edema, né? Ela tem um aumento do plasma no seu organismo e aí faz uma diluição. Na verdade, não é que os eritrocitos, a hemoglobina, né, o hematocrito, diminui de quantidade. Entendi. O que faz é aumenta diluir. A quantidade de líquido, né? Isso mesmo. E aí o que faz é diminuir, né, porque aumenta aí o solvente, que é o plasma. Bom, enfermidades do sistema eritrocitário, né? Vamos falar hoje sobre a anemia, né? Sobre as anemias, mas são várias enfermidades que afetam esse sistema eritrocitário, né? A mais frequente, sem sombra de dúvida de todas, é as anemias. Bom, a anemia quando existe um descenso da massa eritrocitária, né, dos glóbulos vermelhos, glóbulos rojos, la qual resulta insuficiente para aportar o oxígeno necessário às células. Isso é a principal complicação, porque se você tem poucos eritrócitos e o eritrócito está combinado com a hemoglobina para poder, né, transportar o oxigênio, você tem uma deficiência de troca gasosa na periferia, órgãos e sistemas, você não vai ter de forma satisfatória essa troca de oxigênio. Então, você tem pouca hemoglobina, né, pouco eritrocito, pouca hemoglobina, então, por isso que tem que trabalhar mais, por isso que o colega mencionou a taquicardia, a palpitação, né, a palidez de pele e mucosa, porque já não chega tanta irrigação na periferia, nem na pele, nem na mucosa, para poder priorizar os órgãos essenciais, sistema nervoso central, né, sistema cardíaco, cardiovascular, sistema renal, né, para que ocorra aí essas trocas gasosas nesses órgãos vitais. Se considera que existe anemia quando a cifra de hemoglobina é inferior a 13 gramas, né, por decilitro no homem, 12 gramas na mulher, como vimos aqui, né? Então, quando baixa de 13 aqui, gramas por decilitro, se considera uma pessoa anêmica. E na mulher, quando tem abaixo de 12, se considera também uma mulher anêmica. A anemia é mais frequente no homem ou na mulher? O que vocês acham? Eu acho que na mulher. A mulher. Também chutaria a mulher. Por quê? Tem a questão da gravidez também, né? Que influencia muito. Também. A mulher, né, quando chega aí no seu período fértil, né, a mulher menstrua todos os Tem meses. questão de menstruação por conta de perca de eritrócitos? Isso, a mulher menstrua todos os meses, né? Ela tem o seu ciclo menstrual. E tem muitas mulheres que têm o ciclo menstrual de forma irregular, né? Que não menstrua somente de 3 a 5 dias. Tem mulheres que menstruam 5 dias e tá perdendo sangue, né? Tem uma torneirinha aberta ali, tá perdendo eritrócitos, né? Tá perdendo hemácias e com isso pode levar a um síndrome anêmico, né? Faz parte da investigação do clínico, né, buscar alterações, né, menstruais para ver se isso não é a causa. Quando se encontra, né, um paciente com anemia, além de tratá-lo, o mais importante é descobrir a causa. Porque não adianta você tratar somente a anemia sem você descobrir a causa, você tratar a causa. Não adianta, né, você, né, pagar sua conta de água cara todos os meses se você não fechar o vazamento. Todo mês você vai precisar, né, estar fazendo esse investimento aí, estar pagando a conta de água, mas tem um vazamento, tem que fechar a torneira. É a mesma coisa do paciente com anemia. Se você não investiga a causa da anemia,
né? Se você não descobre a causa da anemia, você está tratando, o paciente vai ficar com um tratamento crônico, porque ele vai continuar perdendo sangue, seja ele um sangue menstrual durante os ciclos que são irregulares, seja ele do tubo digestivo, seja ele aí pelo ancilostoma, como mencionamos da criança anêmica, todos os meses você está repondo aí, fazendo tratamento, seja anemia ferroplívica, megaloblástica, está fazendo reposição de volume, né, de concentrado de hemácias, mas você não, né, tratou a causa, então é um buraco sem fim. Doutor, né, na menstruação, a perda muito de sangue é de causa da deficiência de ferro, né? Bom, a perda de sangue não necessariamente é por causa da deficiência de ferro, né? Ela tem algum tipo de patologia, seja disfuncional, ou seja, uma patologia estrutural, anatômica ali no útero, que está correndo esse sangramento, pode ser um mioma, pode ser um câncer de coelho uterino, né? Pode ser só desregulação hormonal também, que pode acarretar aí nesse sangramento, mas se está perdendo sangue, aí vai levar uma anemia ferropênica, porque perde o ferro também. Mas não é que a anemia ferropênica faz com que a mulher menstrue de forma irregular. Beleza? Beleza. Bom, el tipo de anemia define su mecanismo fisiopatológico e sua origem, o que permite planificar um tratamento adequado. E realmente tem que descobrir, né, o tipo de anemia, que muitas das vezes, descobrindo o tipo de anemia, muitas das vezes já dá o diagnóstico da origem, né, para poder dar um tratamento adequado. Nem todos os tratamentos de anemia é igual. Anemia ferropênica, anemia megaloblástica, anemia, né, por uma parasitose, uma anemia aí por uma disfunção, né, do ciclo, né, menstrual. Então tem tratamentos diferentes, né? Claro que todos vai ter a reposição, né, para poder ter aí seus estoques e sua produção novamente de eritrocitos, mas tem que descobrir a causa. Los signos. O que é um signo? Quem sabe? O que é um signo? Sinal aquilo que o paciente apresenta. Você consegue enxergar a olho nu. Perfeito. É uma manifestação clínica objetiva, né? O médico consegue ver. E um sintoma? O que é um sintoma? O que o paciente relata. Isso. O paciente relata, o médico não consegue, né, ver. Tipo, o paciente fala que ele está tendo vertigens, que ele está tendo, né, tonteira, que ele está tendo decaimento, que ele está tendo fadiga, que ele está tendo dificuldade para concentrar. Isso é muito frequente nas crianças. Crianças que têm uma dificuldade nos estudos, uma dificuldade escolar, tem que se investigar aí a anemia nessa criança, porque pode ser uma das causas. Bom, los signos y los síntomas de la anemia representan respuestas cardiovasculares y pulmonares compensadoras según la gravedad y la duración de la hipóxia tisular. Como mencionou os colegas, né, o sistema cardiovascular se vê alterado, pulmonar também, porque tem que fazer as trocas gasosas cada vez mais rápido para poder oxigenar essas hemoglobinas. Bom, la anemia es el resultado de una o más combinaciones de tres mecanismos básicos. Pode ser, né, um ou outro, ou pode ser, né, uma combinação entre dois ou incluso entre três, né? Então pode ser anemia por perda de sangue, né, como mencionamos, né, a menstruação, ou no tubo digestivo, ou está tendo vômitos com sangue, ou está tendo aí uma perda, né, no sistema urinário também, né, uma hematúria. Então isso vai levar também a um processo anêmico. Pode ser por uma eritropoiesis deficiente, né, onde a médula óssea não consegue suprir, não consegue produzir a quantidade adequada de hemácias ou a quantidade também normal necessária para esse organismo ter sua funcionalidade normal. Ou pode ser por uma hemólise excessiva, né, uma destruição das hemácias. Você tem
as hemácias na circulação sistêmica e por algum tipo de infecção ou algum tipo de enfermidades, né, no baço, que está causando aí o rompimento, a lisis prematura das suas hemácias, né? Está ocorrendo aí uma hemólise excessiva de forma, né, que leva o paciente incluso a ter a icterícia pela liberação da bilirrubina indireta. Alguma pergunta, alguma dúvida até então? Não, até então tudo muito bom, Nathan. Beleza. Beleza. Bom, qual é a fisiopatologia sanguínea, né, da parte da anemia? Então, como vimos anteriormente, temos várias causas que podem levar ao processo anêmico. São essas três principais: perda crônica de sangue, ou uma deficiência na produção desses eritrócitos por parte da médula óssea, ou, né, uma hemólise excessiva a nível circulatório. Bom, insuficiência da médula óssea, né, muitas das vezes é por eritropoiesis diminuída, incluso a insuficiência renal crônica pode levar aí um síndrome anêmico crônico. Por quê? Quem sabe? Insuficiência renal levar a um síndrome anêmico crônico? Uhum. Peraí, hemoglobina é produzida no fígado. Tô pensando aqui, mas eu posso estar muito errado. Mas não tem problema, estamos aqui para errar, para acertar, para tirar dúvida. Insuficiência renal. Então você vai ter uma alteração principalmente da filtração glomerular. Se você diminuir de fato muito a filtração glomerular, você pode aumentar a quantidade de líquido no sangue? Ou não? Mas aí, se aumentar a quantidade de líquido, vai ter mais. Você Mas as diluiria hemácias mais não o são sangue, no filtradas, caso? né? As hemácias são A hemácia filtradas, não é né? Não são filtrada. excretadas. Tá certo. E essa Bom, diluição do sangue pode causar ou não? não necessariamente, mas que função tem o fígado, o rim na parte hormonal? Quem A lembra? produção principalmente de angiotensina. Angiotensina, o que mais? Só tô Quase lembrando. esse nome aqui. Quem já ouviu falar? Eritroprojetina? É o Isso, fígado produz eritroprojetina, o rim produz eritroprojetina, esqueci, professor. isso. A Esqueci. eritropoietina participa na formação dos eritrócitos, então Esqueci. disponibiliza para a médula óssea matéria-prima para que ela possa trabalhar. A fábrica é a médula óssea, mas ela precisa de matérias-primas, incluso aqui a deficiência desses fatores essenciais também, né, como ferro, vitamina B12 e ácido fólico, leva à anemia porque não tem matéria-prima. Você tem uma médula óssea funcionante, você tem uma médula óssea capaz de produzir, mas não chegam os suprimentos necessários para que ela possa, né, ter a sua linha de produção normal. Então, a eritropoetina também é algo muito importante, né? Por isso que as pessoas que têm insuficiência renal crônica utilizam de forma exógena a eritropoetina. E são pessoas cronicamente anêmicas, justamente por essa deficiência. Por mais que tenha a sua aplicação exógena, nunca vai conseguir chegar aos níveis normais de hemoglobina. A perda sanguínea também, né, como mencionamos, principalmente em idosos. Pegou um paciente idoso, né, paciente anêmico, vai lá ver os resultados laboratoriais. O paciente está com 10, com 9 gramas, né, de hemoglobina e ele está se sentindo bem, porque muitas das vezes se torna crônico e o nosso sistema ele tem a forma compensatória. Então, a pessoa que é anêmico crônico, o sistema compensatório ele começa a ter, né, um equilíbrio com aquilo, né? Ele começa a ter um equilíbrio com aquela anemia. Então, a pessoa fica estável hemodinamicamente, né? Se sente bem até, mas é uma anemia crônica, porque se a pessoa tem
13 de hemoglobina e perde já 5 gramas de hemoglobina, vai para 8 de forma aguda, de forma abrupta, a pessoa tem uma sintomatologia danada, até desmaia. Mas se a pessoa, né, tem cronicamente essa anemia, né, ele tem um sistema compensador e ele que acostuma. Então você pega um idoso, solicitou um hemograma, fez um chequeio, né, ele nem tem muito palidez de pele e mucosa, até porque é muito difícil também, né, de diferenciar dependendo da idade do idoso, da pele, tudo isso. E aí o idoso vem com 10, com 9 gramas por decilitro de hemoglobina, né? Sempre tem que investigar se essa perda aí não é através do tubo digestivo, através do cólon, né? Tem várias patologias do cólon, até de asas delgadas, né? Angiopatologias, né? Vasculares, que pode causar tipos de sangramento muito frequente. E o paciente nem se dá conta, porque está perdendo ali na fezes todos os dias uma quantidade mínima. Por isso que a partir dos 60 anos de idade, algumas, né, bibliografias traz 65 anos de idade, tem que ser submetido à colonoscopia, né, os idosos, para ver se não tem aí, né, sangramento. Até porque, doutor, eu fico pensando, o idoso ele pode ter uma redução de hemoglobina, mas o idoso já não tem mais uma vida ativa, já não precisa mais daquela capacidade grande de oxigênio para estar abastecendo. Não é Tá todo bem? idoso que vai querer fazer, sei lá, uma corridinha, alguma coisa, ou serviço pesado, dependendo. Então, às vezes o corpo sustenta muito normal, né? Fico imaginando isso. E é verdade. Incluso, né, aquelas pessoas que vivem em níveis elevados em relação ao mar, né? Por isso que tem muito jogador de futebol, né, que sai do Brasil, que vai jogar, né, no Peru, né, vai jogar em outras regiões, né, do mundo onde as pessoas estão acima, muito acima do nível do mar. Então, essas pessoas têm mais hemoglobina. O organismo, né, como tem um nível de oxigênio um pouco mais baixo, o nosso organismo se adapta, né, produzindo mais hemoglobina, produzindo mais eritrocitos, então a pessoa está mais preparada. Aí chega um jogador de futebol lá nas alturas, não consegue respirar, cansa fácil, né, perde o jogo fácil, porque os que estão lá, o organismo já está acostumado. Então, o ser humano tem essa capacidade incrível de adaptação. Já ouviram falar disso, né? Isso aí é algo que vocês já sabem, né? Ou não? Sim, sim. Já. Uhum. Por isso que, né, os nossos jogadores se sentem em desvantagem quando vai jogar, né, um pouco nas alturas, né? Porque cansa, fadiga rápido, né? Chega lá com 13 de hemoglobina e os que estão lá têm 16, 17 de hemoglobina, porque o organismo deles precisa de mais hemoglobina para transportar esse oxigênio, porque eles estão nas alturas, eles captam, né, eles respiram menos oxigênio. Bom, a hemólise, né, a lises dos eritrocitos de forma precoce pode levar também à anemia, tanto por fatores intercorpusculares ou extracorpusculares, tanto fatores que muitas das vezes são genéticos, né, tem enfermidades genéticas relacionadas à hemoglobina, que ocorre aí a sua ruptura precocemente, ou sua malformação, né? Vamos falar mais para frente sobre essas patologias também, incluso os fatores onde o problema está na membrana celular, que é frágil, a membrana eritrocitária. Tudo isso, né, conleva, né, a taquicardia, que é um mecanismo compensatório, como explicamos anteriormente, né, aumenta a frequência cardíaca para poder liberar mais hemoglobina oxigenada para o sistema geral do nosso corpo, né, e para aumentar também, né, o ventrículo direito mandar mais sangue aí através das artérias pulmonares para ser oxigenada aí no pulmão, né? Então, tanto o ventrículo direito, né, tá jogando mais sangue desoxigenado aí para o pulmão, como também aí o ventrículo esquerdo tá trabalhando mais para jogar sangue oxigenado para a circulação sistêmica. Leva também, né, a hipercapnia. Quem sabe o que é isso? Hipercapnia? Uhum. Capnia em relação ao oxigênio. Hipercapnia é...
Ah, esqueci agora a definição. Quem lembra? Hiper é muito, né? Tudo que é hiper Muito é muito. oxigênio no... Muito CO2. Isso, dióxido de carbono, hipercapnia, perdão. Isso. Né? Então, aumenta também o dióxido de carbono no nosso organismo. Leva também à hipóxia celular. Né? A hipóxia celular é explicado porque essas hemácias, por mais que o sistema cardiovascular ele está trabalhando mais, ele está levando o mais rápido esse sangue possível e fazendo o retorno venoso mais rápido possível, leva a hipóxia celular, principalmente a órgãos não vitais, né? Como extremidades, por isso que pode ver a palidez de pele e mucosa. Professor, deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso, por favor. Sim. Porque o dióxido de carbono ele tem mais afinidade pela hemoglobina do que o próprio oxigênio, correto? Tem. E nesses casos que o paciente está com anemia, o paciente já está ficando com hipercapnia, pode acontecer uma complicação grave nesse ponto? Bom, quando dependendo da anemia é grave, incluso dependendo, né, o paciente tem que fazer no dispositivo do ventilador como se fosse um CPAP. Vocês já viram falar desse dispositivo? Não, sinceramente não. O CPAP, né, é um dispositivo que ele joga, né, o ar, e no caso dos pacientes internados, é o oxigênio, né, a forte pressão, a alto fluxo, né, para que tenha bastante oxigênio aí nas vias pulmonares para ocorrer essa troca mais fácil. Então, alguns pacientes que têm hipercapnia têm que ser submetidos aí à ventilação com alto fluxo, né, com uma pressão aumentada para poder levar mais oxigênio, né, de forma mais rápida aí para a troca gasosa, para liberar, porque realmente tem uma alta afinidade, como você mencionou. É interessante essa questão da pressão aí que você falou, não sabia, mas porque o dióxido de carbono é louco falar isso, mas ele tem mais afinidade pela hemoglobina do que o próprio oxigênio, se liga de maneira Sim. mais forte. Sabe quem usa muito o CPAP para dormir? Aquelas pessoas que roncam, que tem aí distúrbio do sono, utiliza o CPAP, né? Ele joga uma pressão evitando que a pessoa tenha aí a apneia do sono também, que pare de respirar. Mas no caso dos hospitais, né, aí é com oxigênio, é o ventilador, né? Então, tem várias patologias pulmonares, incluso aí, que leva à hipercapnia, por isso que dentro da pneumologia, o pneumologista todo dia ele quer que você colhe gasometria. O paciente que está na UTI, o paciente agora que estão todos com Covid, estão entubados, todos os dias tem que colher aí a gasometria arterial para ver como que anda, né, os níveis de gás, porque a hipercapnia é um problema. Sim. Bom, com isso a viscosidade sanguínea também diminui, né, a viscosidade sanguínea, como vimos, né, anteriormente, diminui o soluto, né, e aumenta o solvente, então fica menos viscoso, vamos dizer, né, em palavras mais fáceis, fica mais líquido, né, mais ralo, né, então perde a viscosidade, fica menos viscoso. E aí diminui também a resistência periférica. Vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Juliana, né? Tudo bem, Juliana, sem problema algum, seja bem-vinda. Bom. Obrigada, prof, desculpa. Tranquilo. Então, a fisiopatologia, mais ou menos, da anemia se resume a isso. É claro que, né, dependendo de cada doença que vamos estudar, vai falar sobre a fisiopatologia também. Mas são as três principais causas: insuficiência de médula óssea, perda de sangue ou hemólise. Ambas levam aí a um processo anêmico, né? A mesma coisa lá como mencionamos. A insuficiência renal crônica leva aí deficiência de eritropoetina, que leva aí uma insuficiência da médula óssea para produzir essas hemácias, essa hemoglobina, até porque não tem a matéria-prima, e com isso leva a anemia. É uma cascata de acontecimento. Bom, segundo efeito funcional na produção dos glóbulos rojos, temos anemias, né, hipoproliferativa,
por defeitos na maduração dos eritrócitos. Temos, muitas das vezes, uma eritropoiesis ineficaz, né, por defeito na produção da médula óssea, né, a produção medular, como expliquei anteriormente, por deficiência da eritropoetina ou por deficiência de ácido fólico, né, deficiência de ferro ou de outros elementos que participam na formação dessas hemoglobinas, ou pode ser por processos hemorrágicos ou hemólise. A pessoa também, né, pode estar perdendo sangue, como mencionamos anteriormente, pelo trato gastrointestinal, pelo trato urinário, pela via genital, né? E a hemólise por diminuição da sobrevivência dos eritrócitos, né? Tá tendo aí uma ruptura prematura, tem várias patologias, sepse, né? Patologias que levam aí à anemia falciforme também, né? Porque rompe facilmente esses eritrócitos. Mais um pequeno resumo aí, né? Da forma eritrocitária, né? São células sem núcleos, né? Contém aí a hemoglobina, tem aí o promédio de vida fisiológica entre 100 a 120 dias. Depois disso, né? Tem aí a morte, a lises de sua membrana, né, a ruptura, né, a morte celular programada, a apoptose, para que possa ser feitas através aí da médula óssea e ser liberado na circulação sistêmica novas hemácias. Tem a forma, né, de disco bicôncavos, né, aumenta a superfície de intercâmbio, né, flexível e se deforma com facilidade. Vamos ver que tem várias patologias que deformam, né, essa forma bicôncava dela, forma ovalada, né, acaba sofrendo alterações. Então, tem hemácias em forma de gota de lágrimas. Você já ouviu falar desse tipo de alteração? Sim. Quem lembra o nome da patologia ganha um ponto? Alguém ganha um ponto aí, por favor. Bom, então, tem as hemácias, né, falciforme, em forma de foice, em forma de lágrima. Então, ela sofre essa alteração com facilidade, porque ela é deformável com facilidade. Bom, temos aí a estrutura da hemoglobina, é considerada aí uma estrutura quaternária, né, com 4 cadenas, igual, 2 a 2, aqui uma, aqui outra, aqui outra, aqui outra, né? É uma imagem esquemática de como é a hemoglobina. Professor, Oi. No caso da anemia falciforme, ela é mais complicada de ser destruída pelos vasos do baço, já que o baço que faz depois de 120 dias, ele que acaba, tanto que ele é conhecido como cemitério de hemácias, né, por causa dos seus vasos pequenos, e Perfeito. na hora que a hemácia está passando, ela se rompe. Como no caso da anemia falciforme, que ela tem formato de lua, fica mais fácil para ela estar passando, quer dizer que ela sobrevive por mais tempo? Não, na verdade, ela sobrevive por menos tempo, por ter essa forma de foice de meia-lua, né? Ela se rompe com mais facilidade. Por isso que a pessoa que tem anemia falciforme, eles têm algumas crises, chamado de crises falcêmicas. São crises álgicas, crises dolorosas, principalmente nas mãos, né? Porque tem a destruição no baço, né? Incluso alguns pacientes com anemia falciforme têm que ser submetido, né, à esplenectomia, né, de forma profilática ou como parte do seu tratamento mesmo, porque ele está destruindo todas as hemácias, está, né, destruindo grande porção das hemácias, porque tem esse formato anormal, incluso nos capilares, nos pequenos capilares das mãos, dos dedos, acaba se rompendo com grande facilidade esses eritrócitos, causando uma dor, né, causando um processo inflamatório que é conhecido como crises falcêmicas, que é muito frequente na criança, muito frequente no jovem, né, que tem falciforme, tem essas crises dolorosas decorrente à ruptura das hemácias. Obrigado, hein, professor. As crises falcêmicas realmente, né, é algo que incomoda demais, né, causa crises álgicas, né, no indivíduo que tem anemia falciforme. Bom,
Falando sobre ferro, né, o ferro aí cumpre uma função muito importante nesse sistema também, né, da hemoglobina, que ele se junta aí com a transferina, né, ele faz aí, né, a reposição desse elemento, e aí temos alguns números para que possam, né, ter em conta. Ferro corporal total, né? Se calcula aí que os homens, né, têm 6 gramas no total e que correspondente a 50 miligramas por quilo. Nas mulheres aí, né, 2 gramas ou 35 miligramas por quilo. 80% desse ferro, ele está ligado à hemoglobina, ele é um ferro funcional, né? Ao se romper a hemoglobina, ele libera esse ferro para ser reaproveitado. E aí, né, algumas concentrações séricas, o homem, como ele tem mais hemoglobina, como ele tem mais eritrocitos, ele tem uma concentração maior também de ferro, né? E tem aí, né, uma estimulação de perdas diárias também de ferro de 1 a 2 gramas. Aqui um mecanismo no qual se une, né, o ferro, né, a transferritina, né, o receptor de transferritina, e que se faz aí através da mitocôndria aí essa troca. Normalmente, novamente, o componente aí da hemoglobina, né, o grupo EN aí da globina, o ferro, a molécula de oxigênio, né, o grupo EN, todo aí na hemoglobina, sua função, né, proteína de organização quaternária, como vimos anteriormente aqui, né, sua estrutura, sintetiza, né, em los proeritroblastos, né, e los reticulocitos. Sua função é o transporte de oxigênio, pois pode ligar 4 moléculas de oxigênio mediante enlaces débeis, como mencionou o colega Luan, né? O dióxido de carbono ele tem muito mais afinidade do que o oxigênio, né? O oxigênio não pode gostar muito da hemoglobina para não querer soltar ela, porque senão a hemoglobina vai chegar nos tecidos e não vai poder trocar. Vai falar, não vou te liberar esse oxigênio, não, eu gosto desse oxigênio. Então, esses enlaces da hemoglobina é débil para ocorrer facilmente essa troca de oxigênio. Bom, vamos ver aqui, se está me atrapalhando aqui. Vocês conseguem ver esse último aqui? Aqui, embaixo? Não, né? Sim. Consegue ver? Dá para ver. Sim. Ah, tá. O meu aqui tá tampando não, aqui. Último não. Não, Último último não. não dá, não. Não, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, diminuir aqui o slide. Aí. Bom, quais são os tipos, né, de hemoglobina? Né, temos a hemoglobina A, a hemoglobina A2 e a hemoglobina fetal. Olha só, né, que o adulto, né, ele tem a maioria, né, pela conformação dessa hemoglobina, hemoglobina A, né, corresponde aí a 97%, no feto corresponde a 20%. Olha a hemoglobina fetal, né, corresponde a 80% a 90%, mas na idade adulta, né, ela é reemplaçada, né, ela é substituída pela hemoglobina A. E depois tem uma hemoglobina A2, né, que corresponde somente a 2,5%, né, da quantidade de hemoglobina que temos no nosso organismo. Então, essa hemoglobina fetal, né, por isso que tem uma quantidade maior de hemoglobina durante, né, ou melhor dito, após o nascimento, para que possa ocorrer essa troca gasosa mais facilmente. Porque sabemos que quando estamos, né, na placenta, quando o bebê ele está ligado através aí da circulação útero-placentária, ele tem um cordão umbilical, essa oxigenação fetal é feita através da mãe. A mãe respira, o bebê respira. A mãe tem hipocapnia, o bebê tem hipocapnia. A mãe tem hipercapnia, o bebê tem hipercapnia. A mãe tem hipóxia, o bebê também sofre hipóxia. Então, essa respiração do bebê é através da mãe. O bebê não respira ainda. O bebê, a única coisa que ele tem ali é o líquido amniótico, que está entrando e saindo através das vias respiratórias, da boca, do nariz, ele está ali, né, com o líquido amniótico. A partir do momento que nasce, né, a partir do momento que vem ao mundo essa criança, né, por isso que dá aquela palminha para ele respirar pela primeira vez, né, então
o líquido que está preenchendo os seus pulmões, né, os alvéolos pulmonares, eles se dilatam, os alvéolos pulmonares, eles enchem de ar, aquele líquido é reabsorvido de a pouco, por isso que tem, até em pediatria, vocês vão estudar a taquipneia transitória do recém-nascido, como o nome diz, é transitória, principalmente em prematuros, porque esse líquido, o pulmão está úmido, o pulmão está molhado, esse líquido, às vezes, no prematuro, demora muito para ser reabsorvido, né? Mas no período de 24 horas, 72 horas, a criança já está recuperada. Então, teve aí o primeiro contato com o oxigênio, teve o primeiro contato com o ar, você precisa ter bastante hemoglobina para você começar a liberar, né, para todos os órgãos e sistemas ali. Foi o primeiro contato ali com o oxigênio através das vias respiratórias. É claro que você tem aí suas hemácias já trabalhando aí através do oxigênio materno, que é passado aí pela circulação, né, transplacentária através aí do cordão umbilical. Bom, catabolismo da hemoglobina, né, um pouco de teoria, né, tras la eliminación del hemate, la hemoglobina que esto contiene é fagocitada rapidamente por los macrófagos, principalmente no fígado, no baço e na médula óssea, que faz aí a catabolização de los mismos. Los aminoácidos são liberados por digestão proteolítica, el grupo M é catabolizado por um sistema oxidante microsómico e el anillo de porfirina se convierte em pigmentos biliares que são excretados quase em sua totalidade pelo fígado. El hierro é incorporado à ferritina, né, que é aquela proteína de depósito que vimos anteriormente, né, que se encontra principalmente no fígado e também se encontra na médula óssea. E desde aí pode ser transportada a médula óssea por lá, transferritina, segundo a necessidade do organismo. Então, reaproveita essa molécula de ferro. Uma vez que a pessoa está perdendo sangue, né, seja ele um sangue, né, pelo tubo digestivo, ou seja, um sangramento exógeno, perde todo esse ferro. Né? Então, está tendo ali, né, um choque hipovolêmico, está tendo ali um choque hemorrágico, está tendo ali uma hemorragia interna, vai perder todos esses elementos aí da hemoglobina. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Vamos ver se tem mais alguém novo aqui na sala. Estamos com 3, 6, 9 alunos, 9 participantes. Tranquilo, pessoal? Seguimos? Seguimos. Beleza? Oi. Quem está presente, dá um oi. Marcelo, Luan. Oi. Opa! Também. Tiago. Quem mais? Professor. Beleza. Larissa. Oi. Temos aí a maioria. O Silvio, Maria Tairine. Beleza, pessoal. Seguimos. Bom, a eritrocatéreses, né, é um processo fisiológico de destruição dos eritrócitos, das hemácias. A lises por fragilidade celular, né, quando cumpre aqueles 100, 120 dias de vida, né, ocorre, como o colega mencionou, né, no baço, que é considerado aí o cemitério das hemácias. Por isso que muitas das vezes é necessário, né, fazer a extirpação quirúrgica do baço, e isso leva, né, sérias consequências também para o indivíduo. Mencionamos da função do baço. Qual é a função do baço, pessoal? Destruir as hemácias lesionadas e também armazenar glóbulos brancos para o sistema imunitário. Perfeito. Né? E glóbulos rojos também, né? Armazena também, é um grande reservatório de glóbulos rojos. Então, o baço, ele tem uma função muito importante, né? Na filtração do sangue, na parte dessas hemácias velhas, dessas hemácias que já são hemácias perto de se romper, tem aí o chamado cemitério, né, das hemácias, e tem a função imunológica, que estudamos também anatomia patológica, né, que participa aí do nosso sistema imunológico
secundário, e com isso, né, ajuda o nosso sistema imunológico central, né, ele é um dos principais colaboradores dentro dos nossos órgãos secundários na produção de células de defesa. Então, o baço realmente ele faz falta para o indivíduo que não tem. Normalmente, né, 90% das hemácias são Professor, destruídas extravascular. Oi, Luan. se a pessoa não tem baço, quem vai fazer esse papel de destruição das hemácias para poder fazer renovação? Isso, elas vão destruindo normalmente na circulação. Como aqui, 90% dessas hemácias são destruídas no baço, né, na pulpa roxa. Os outros 10% vão se rompendo na circulação. Vai chegando um certo tempo que ela, né, não tem o fator, não tem um mecanismo, né, mecânico que faz elas comprimir, como ela já tem uma fragilidade na membrana, elas rompem. Mas no caso, quando elas completam os 120 dias, mas não tem o baço para facilitar essa morte, né, elas vão morrendo naturalmente na circulação sistêmica normal. Entendi, obrigado. O baço, ele é um facilitador. Tipo assim, opa, você já está perto. Então, já vamos aqui, vem aqui, já vão entrando no cemitério. Você também, entra no cemitério. Não, você é novo, passa. E quando não tem o baço, as hemácias ficam sobre morte natural. Vai chegando, aí sobreviveu ali 130 dias, rompeu naturalmente. No caso, quando elas se rompem, aí também tem os resíduos dela, né? Que os macrófagos pegam e degradam, eles fagocitam, eles não têm? Isso, assim mesmo. Aí no caso, Tem. sem o baço, quem vai estar produzindo os linfócitos B? Porque é o baço que produz. Quem vai estar produzindo os linfócitos B? B e T, que são da imunologia. Eles protegem o corpo contra a Sim. substância estranha e tal, entendeu? Isso, a médula óssea também produz. Ah, tá, verdade. Lembrando que médula óssea e timo, eles são centrais, né? Eles produzem, né, as principais células, os outros são colaboradores, como também o baço, né? Por isso que eu falei que na ausência do baço, o sistema imunológico se queda comprometida. Incluso os que não têm o baço, né, tem que tomar algumas vacinas a mais. A pessoa não é considerado um imunodeficiente, não é considerado, né, com uma imunossupressão, mas não tem uma imunidade normal. Incluso tem que tomar algumas vacinas a mais contra o pneumococo, contra o pneumococo 10 valente, causador de pneumonia, porque nele pode causar pneumonia mais grave, né, com mais facilidade do que uma pessoa que tem o baço, que tem o seu sistema imunológico íntegro. Então, acaba sendo, né, a morte natural, né, dessas hemácias aí, quando não tem, né, o baço, né. O baço, o que ele faz é fazer uma... Qual que é o nome quando a pessoa quer morrer, pessoal? Suicídio? Não, é ortotanase, não é? Distanásia? Eutanásia. Né? Eutanásia. Eutanásia. Isso, né? O que o baço faz é uma eutanásia, né? Já está perto de morrer, ele vai ali e já manda já para o espaço, né? E quando, né, não tem o baço, o que acontece é uma ortotanásia, né? Uma morte natural. Deixa eu ver se é ortotanásia mesmo, a morte natural aqui, só assistida, para mim não falar bobagem. Ortotanásia. Seria somente, né, paliativo, né, evitar dor. Aqui, beleza, ortotanásia, né? Se refere a permitir que a morte ocorra em seu tempo certo, quando deve de ocorrer, né? Por lo tanto, os profissionais da saúde estão capacitados para otorgar ao paciente o cuidado e tratamento para diminuir o sofrimento, pero sem alteração do curso da enfermidade e, por lo tanto, o curso da morte. Perfeito. Então, mais ou menos, para entender, no caso, sem o baço é ortotanásia, né? Morte natural deles aí, sem
ter um indeferimento aí do baço que faz a eutanásia quando já está perto. Bom, a hemoglobina liberada, né, fagocitada, digerida pelo sistema, né, fagocítico mononuclear, e liberando assim o ferro, os aminoácidos e aquela bilirrubina indireta, né, aquela bilirrubina indireta. Por isso que quando tem hemólises, quando tem uma hemólise excessiva, tem vários glóbulos rojos se rompendo, aumenta a bilirrubina indireta na circulação sistêmica e com isso sabemos que a pessoa fica com icterícia. Por isso é importante saber, né, se a pessoa, você tem os valores de bilirrubina total, mas você tem que saber qual que é o predomínio. É a bilirrubina direta ou a bilirrubina indireta? Porque se é a bilirrubina direta, eu sei que o problema está do baço, está do fígado para frente. Ou o problema é no fígado, ou o problema é nas vias biliares. Se eu tenho um aumento da bilirrubina indireta, o problema é antes do fígado, né? O problema é no baço, ou o problema é nos eritrocitos, ou o problema é um síndrome infeccioso que está causando a destruição desses eritrocitos precocemente. Então, nos dá um guia onde eu vou buscar o meu diagnóstico. O equilíbrio entre la eritropoiesis e la eritrocatéresis é vital para manter um hematocrito adequado, ou seja, manter uma hemostasis, né? Então, você tem a eritropoiese produzindo e a eritrocatérese destruindo. Então, se você tem um aumento de produção, uma diminuição de destruição, você vai ter uma policitemia. Se você tem, né, um aumento de destruição e isso não vem, né, acompanhado pelo aumento, né, da eritropoiese, você tem uma anemia. Porque muitas das vezes o nosso organismo, né, ele é adaptado, né, para poder se equilibrar. Muitas das vezes você tem destruição de hemácias, né, exagerada, que é a eritrocatérese, mas você tem aí o oposto, né, fazendo uma oposição, que é a eritropoiese, e aumentando para poder suprir. Por isso que muitas das vezes o paciente que tem, né, uma anemia, ele tem muitas das vezes uma compensação, né, pela produção de eritrócito, acaba jogando células imaduras na circulação, que vamos falar sobre elas. Bom, sempre tive essa dúvida assim, em relação à anemia, de quando o sistema compensatório começa a liberar células que não estão completamente maduras na corrente sanguínea para fazer a função. Essas células imaduras, em relação às células maduras, elas conseguem desempenhar o mesmo papel? É reduzido? Como que reduzido, é isso? Funciona da seguinte forma, Luan. Você tem os reticulócitos. Os reticulócitos, eles vão se transformar em hemácias. Eles são hemácias jovens, hemácias prematuras, né, vamos assim dizer. E aí, quando a pessoa tem uma anemia aguda, né, uma perda de sangue aguda, a médula óssea joga todas essas hemácias jovens na circulação. Por mais que elas não conseguem cumprir a mesma função da forma sendo, né, de qualidade, de transportar a hemoglobina, elas realizam uma certa quantidade de serviço. Resumindo, seria mais ou menos o seguinte: você tem, né, os seus soldados da sua guerra, né? Você tem toda sua guerrilheira aí americana, paraguaia, né? E aí você manda todo mundo para o campo de batalha. Chegou lá no campo de batalha, tá morrendo um monte de soldado, mas você tem um monte de recruta ainda que não passou nem pelo treinamento, né? Mas você taca um fuzil na mão de cada um e manda para a guerra. Certamente eles não vão ser tão capazes como os treinados que estão na guerra, né, os veteranos, mas eles vão, né, cumprir certa ou outra função, vai conseguir dar tiro. Mais ou menos assim. Os reticulócitos. É aquele ponto. Só tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. Então, os reticulócitos são células imaduras, né? Eles não têm a capacidade como os eritrócitos, né? Mas eles acabam ajudando ali, né, na medida do possível. Bom,
A hematopoiese, né, é importante conhecer aqui, né, falamos aí da importância do timo, né, também nessa função, né, da hematopoiesis. Temos as células troncos, que ela é pluripotente, ela pode se transformar em qualquer outro tipo celular, por isso que se utiliza muito aí, né, ou se quer utilizar na medicina, se estuda muito as células tronco, porque as células tronco é um avanço na medicina, é um passo gigantesco para o ser humano para poder curar inúmeras lesões, inúmeras patologias, só que existe uma força muito grande da igreja, né? Apesar do século XXI que estamos, né? Cada vez a igreja ela vem perdendo mais força, né? Em relação à força que tinha no passado, né? Não estou falando de fé, né? Estou falando da igreja, né? Ela tinha uma força gigantesca, né? Era a igreja soberana, depois o rei, né, o reino e a igreja, né? Mas ainda, né, quando se trata de células-tronco, existe essa polêmica, essa dificuldade ainda da parte religiosa de conseguir, né, fazer esses estudos avançarem, de fazer pessoas voltarem a andar, de fazer pessoas que estão, né, com uma discapacidade física, uma doença, né, grave, voltar a ter saúde. O que vocês pensam sobre isso? É bom saber a opinião de vocês também. Eu, sinceramente, não sou contra não, doutor. Uhum. Eu acho que se dá para salvar a vida, vamos fazer. Perfeito. E os demais colegas? Larissa, o que você pensa, Larissa? Pensa igual a Luan também. Uhum. Juliana? Eu acho que a resistência de muita gente é porque às vezes é muito difícil querer explicar o que a gente estuda para alguém. O pessoal muitas Verdade. vezes não entende, aí fica com medo também. Naquela explicação acaba ficando mais nervoso com a situação, sei lá. Bom, verdade. É a mesma É que eu penso coisa. o seguinte, doutor. Uma incisão cirúrgica para você que é médico é tranquilo. Vai colocar uma pessoa lá que nunca viu, não sei, para uma cirurgia de trauma de abdômen lá, o cara levou 3 tiros, o negócio sangrando pra caramba. Aquilo ali pra pessoa é surreal, entendeu? Uhum. Com certeza. Verdade. É a mesma coisa, pessoal, né? O mesmo princípio, né? Tá até um pouquinho fora do nosso tema, sobre essa criança de 10 anos, né? Que foi violentada sexualmente, né, pelo tio, que tá todo mundo tá todo mundo aí a parte das notícias, e essa criança tava grávida, né? Acima de 20 semanas. E aí, um monte de religiosos, um monte de. Eu acredito que são religiosos loucos, né? Eu não sei qual que é o nome daqueles religiosos loucos, né? Tem um nome? Como é que é o nome? Tem os que são fanáticos. Pró-vida. Hã? Pró-vida. Qual que é, Tairine? É os pró-vida? Não é pró-vida, mas tem um nome das pessoas que são fanáticos por religião, né? E aí conseguiu através de judicialmente, porque os médicos não quiseram fazer, até às vezes você quer fazer o aborto, mas a legislação às vezes você fica um pouco impedido, com medo de ser empretado em um processo, né, de sofrer um processo, porque já passou das 20 semanas, já tem mais de 500 gramas, então você fica com medo de fazer um aborto, né, mas pela justiça, né, autorizou o aborto, então o médico vai ali com a consciência limpa, né, que não vai sofrer nenhuma sanção, né, não vai sofrer nenhum tipo de processo, fez o aborto. Teve muita gente que foi no hospital, né, na frente do hospital para poder ser contra o aborto, né? Como que vai fazer isso, né? E o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que principalmente nesse caso aí, pelo amor de Deus, uma criança de 10 anos, risco de vida é absurdo. E para mim não tem nem conversa, que ele vai acabar, não sei, né, morrendo ela e a criança, vai adiantar de quê? Uhum. E uma das coisas assim, que o pessoal tava ressaltando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Que as pessoas estavam ressaltando nas redes sociais que foram para o hospital. Eu ouvi um vídeo, se eu não me engano, as pessoas meio que condenando o médico, mas ninguém foi atrás do bandido que fez isso
ou quis investigar a situação, mas se preocupando com uma coisa que não era de interesse próprio, né? Uhum. Concordo, mas tinha que fazer mesmo nesse caso aí, porque querendo ou não, os órgãos internos dela não estão desenvolvidos, né? Com Para certeza. suportar. E também E a parte da bacia não está formada. Então, ó, provavelmente os dois vão morrer ali nesse caso. Tanto a criança como o bebê. com certeza, né? E o trauma psicológico que essa criança, né, que é uma criança de 10 anos, ela vai levar o resto da vida, né? Você amamentando, você ter um corte de uma cesariana, porque o parto normal é inviável, né? Então tem que ser uma cesariana. Você ter uma cesariana, você ter uma marca no seu corpo, você ter uma criança que é um fruto, né, de uma violação, né? Aquele trauma psicológico o resto da vida. Ela já vai ter esse trauma, né, com certeza o resto da vida, né, mas você com o fruto ali, né, você vê todos os dias, você cuidar, e a criança saber disso também, né, eu acredito que ela se sentiria, né, muito mal quando tivesse o discernimento, né, quando chegasse a idade adulta, adolescente, e saber dessa história, que com certeza ia saber, né, que foi, né, produzida aí decorrente a uma violação. Então, eu acredito que até a criança, até o adolescente, quando tivesse o discernimento, ia ter aí uma vida traumatizada. Então, nesse sentido, as pessoas que querem impedir o progresso, né, impedir aí o progresso da medicina, no caso do tema que estamos falando aí das células-tronco, ou as pessoas que querem impedir o aborto, aí são pessoas que não entendem de nada, são pessoas que pensam só no próprio umbigo, ou que têm aí, né, uma religião ou um tipo de loucura por essa religião, né, porque, né, realmente é algo impensável uma criança cuidando de outra criança vítima aí de um estupro. Eu só sou contra aborto quando virar aquele caso que vira palhaçada, né? Engravida, aborta, engravida, aborta, engravida, aborta, e por conta de falta de responsabilidade. Fora isso, Perfeito. Porque senão também, né, a maioria é contra mesmo, porque senão vira um anticonceptivo, né, Luan? A pessoa não usa, mas nenhum anticonceptivo vira um anticonceptivo, vira né? literalmente anticonceptivo para a pessoa só poder, sei lá, fazer sexo da maneira que mais convém para ela, no caso, sem camisinha, né? Pois é, vira um anticonceptivo. Não, vai engravidar, vai abortar mesmo. Aí engravida, aborta. Aí tem 4, 5 abortos no ano. Mas, né, tem situações especiais que tem que ter um olhar especial, um tratamento diferenciado. Isso tudo na medicina, isso é um princípio do SUS, né? A equidade, né, é diferente da igualdade, né? A igualdade é você dar para todos o mesmo benefício, o mesmo tratamento, o mesmo, né, direito, e a equidade é não, aquele que precisa mais, né, recebe mais, é tratamento diferenciado para os indiferenciados, né, para os diferenciados. Então, nesse sentido, é uma situação diferente. Não, assim, tipo, o que muita gente reclama em relação a isso é que, principalmente quando se fala de política brasileira, né? Vamos supor, hoje se libera o aborto para esse tipo de caso. Aí daqui a 5, 6 anos chega alguém para querer tipo facilitar ainda mais, facilitar ainda mais. E aí no final vira o jeito que é, né? Que as coisas acontecem aqui no Brasil. Às vezes começa com boa intenção, mas termina de forma discriminada. Então, tipo, é muito complicado, porque você envolve assunto médico, você envolve político, você envolve muita coisa. E a religião, né, também, né? E a religião também. Então, é política, médica, assunto médico e religioso, e aí acaba, cada um tem uma opinião diferente, né? Vira uma salada de fruta. Desse jeito mesmo. Bom, as células tronco, como mencionamos, são células, né, pluripotentes, são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer grupo celular. Então, temos as células linfóides e as células mieloides, né, progenitoras, né, que são células mãe, né, essas células linfóides, por isso que tem, né, leucemia linfóide, leucemia mieloide. Bom, as células linfóides, né, dão origem aí ao timo, que dá origem aos linfócitos T, dão origem às células, né, natural killer, as células assassinas,
Dão origem também aos linfócitos B, aos plasmocitos. E aí as células mieloides, né, dão origem aos eritrocitos, os megacariocitos, né, que são, né, vão se transformar nas plaquetas. Os monocitos, né, que também, né, se transformam em macrófagos quando saem aí da circulação para poder combater, fagocitar todo o sistema imunológico que conhecemos, e os granulocitos, né? Quais são os granulócitos? Quem lembra? Basófilos, neutrófilos, eosinófilos. Uhum. Esses três. Perfeito. Esqueci algum? Não, três, isso. Basófilos, eosinófilos, né, e neutrófilos. São os que contêm grânulos, né, os granulocitos. Tem uma mnemotécnica, né, que é o BEN10. O pessoal não esquece, sei lá, eu pelo menos não esqueço, né? Sempre lembrar dos granulócitos do BEN, né, aquele desenho, né, sempre está do lado aí, quando está falando dos granulocitos. O outro mole, né, os monócitos e os linfócitos. Bom, as anemias, né, as consequências, menor capacidade de transporte de oxigênio pelos eritrocitos, como vimos, já falamos, mencionamos. Aí uma redução do oxigênio disponível nos tecidos, né, tem uma hipóxia tissular. Barro, né, dos deviazione irritante da população normal, é considerado anemia. Variação de parâmetros fisiológicos, sempre temos aí que considerar a idade, temos que considerar o sexo, temos que considerar se está grávida ou não, porque aqueles valores, eles modificam fisiologicamente, como já vimos anteriormente. Verificar se está também comprometida a série branca, a série plaquetária, se é somente a série vermelha mesmo, que se encontra com alguma deficiência, ou se tem alguma plaquetopenia, né? Ou se tem alguma leucopenia também associada, porque às vezes o distúrbio pode estar lá na médula óssea, talvez o distúrbio está lá na fábrica. Bom, as anemias... Oi? Eu vou ter que sair aqui, eu vou ajudar meu pai na mudança, tá bom? Perfeito. Tá bom? Obrigado. Tranquilo. Deixa eu ver quem está falando. Silvio? Isso. Beleza, Silvio. Perfeito. Vai lá. Tá bom, obrigado. Estamos quase finalizando aqui também. Deixa eu ver. Bom. Doutor? Oi? Quando o senhor finalizar a classe, o senhor se incomodaria de passar o tema já da próxima aula, que eu quero aproveitar esse final de semana para dar um gás. Beleza, tranquilo. Bom, as classificações da anemia, né, são classificados segundo o seu tamanho e a quantidade de hemoglobina. Então, temos anemia classificada como microcítica, normocítica e macrocítica. Né? Micro, como o seu próprio nome já diz, quer dizer que o volume corpuscular médio, significa essas siglas, é menor, né, a 80, FT, não lembro, fitômetros, né? Qual que é o nome? A sigla, FT. Acho que é fitômetros mesmo, doutor. Fitômetros, né? Não me recordo bem agora o FT. Né? Normocítica, quando mantém o tamanho normal, né, do volume corpuscular médio da hemoglobina, e macrocítica quando é grande, né, quando tem o volume corpuscular médio acima de 100. Né? Então, tem células pequenas, pode ser uma anemia microcítica, pode ser uma anemia com tamanho de células normais, chamada de anemia normocítica, ou pode ser uma anemia macrocítica, uma anemia de células grandes. Bom, sua classificação segundo ao reconto, né, de reticulócitos, né, o reconto reticulocitário, pode ser regenerativas, né, ou pode ser hipoarregenerativa, quando tem algum distúrbio central, ou quando tem, né, algum distúrbio periférico, vai ter bastante reticulocitos, né, na circulação. Agora, quando não tem, né, muitos reticulócitos, quando não tem essa produção, pode ser um problema central aí na fábrica. Sempre importante evaluar também a morfologia dessas células, né, para compreender qual que é o processo. Vamos ver que tem certas patologias, por exemplo, a ferropênica, que é anemia microcítica, temos anemia por perda crônica de sangue, que vai ser uma anemia normocítica, temos anemia megaloblástica, né, que vai ser a macrocítica.
Bom, volume corpuscular médio, né, já mencionamos anteriormente, segundo a morfologia, e pode ser também a hemoglobina corpuscular média. Tem eritrocitos normocrômicos, que tem a sua coloração normal, tem aqueles que são eritrocitos pálidos, considerados eritrocitos hipocrômicos, e tem aqueles eritrocitos hipercrômicos, né, que são muito vermelhos, porque eles têm uma concentração de hemoglobina, de oxigênio muito maior, então tem essa apresentação também. Hipocrômicos, normocrômicos e hipercrômicos. Bom, as causas principais de anemia, né, macrocítica, temos aí anemia megaloblástica, deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Suas referências, né, o volume corpuscular médio é maior do que 100, a hemoglobina corpuscular média está entre 28 e 31. A normocítica, né, hemorragia, principalmente por hemorragia aguda, mencionamos os valores de volume corpuscular médio, está dentro da normalidade. Sua hemoglobina corpuscular média também. E aquela microcítica, principalmente por anemia ferropênica, as talassemias, né? Muitas das vezes por infecções crônicas, vai ter o volume corpuscular médio aí diminuído e hemoglobina corpuscular média também. Bom, segundo a sua evolução, as anemias podem ser classificadas tanto em anemias agudas como anemias crônicas. As anemias agudas podem ser por processos hemorrágicos ou por processos de hemólise, tanto intravascular como também algum tipo de hemólise extravascular, como a que ocorre no baço. As anemias crônicas pode ser por alteração da médula óssea, né, ou por um defeito na síntese de proteína por falta, né, de suprimento ou alguma doença genética também que afeta aí esse funcionamento normal. Professor, hemólise intravascular seria que tipo de causa? Principalmente infecciosa. Ah, sim, perfeito. A malária é uma delas. Entendi. O plasmócito, né, que é o parasita da malária, ele entra, né, nos eritrocitos e sai explodindo os eritrocitos tudo. Por isso que a pessoa tem aquelas crises febris de malária, né? Ela tem febre, né? E aí vai rompendo os eritrocitos, dor no corpo e passa. Então vai tendo crises. Entendi. Não só malária, né? Como várias outras patologias, né? Que pode causar aí, né? Uma tipo de hemólise disseminada intravascular. Clinicamente, mencionamos, né, as manifestações clínicas, a letargia, taquicardia, palidez, os colegas ajudaram também aí. No recém-nascido, muitas das vezes ele não tem, né, todas as manifestações clínicas típicas da anemia, ele expressa principalmente por irritabilidade, né, recusa aí a alimentação. As anemias crônicas, como já mencionamos, pode estar compensada e o paciente quase não tem nenhum sintoma, ser oligossintomático ou incluso não ter sintoma algum. Como mencionamos, não são sintomáticos, temos aí o sistema compensatório. Bom, as condições médicas prévias, né, que pode aí desencadear a um processo anêmico, temos várias causas, né, toxinas, hemólise por oxidação, infecções, né, respiratórias, né, parvovírus, infecções gastrointestinais, incluso até o alcoolismo é considerado aí um fator de risco. Dieta também, né, é importante saber da dieta do paciente, né, os hábitos alimentícios, para saber se não é uma anemia por carência, né, de ácido fólico, né, de ferro, de vitamina B12. Os antecedentes patológicos pessoais, né, se já tem episódios prévios, ou se já teve episódios prévios, né, de anemia, se já teve, né, icterícia, se já teve câmbio, ou se tem o câmbio no color da urina, né? Que cor que é a urina? É transparente? É amarelo? É vermelha? Para saber onde que está aí o distúrbio.
Os exames laboratoriais que podem ser solicitados, né, tem os exames que são exames, né, mais simples, exames comuns que são solicitados de rotineiro, e depois tem os exames também mais específicos, que muitas das vezes, né, o hematologista que é o responsável por pedir, né, alguns tipos de exame, que são exames mais aprofundizados, né? O exame básico normalmente é aqui o hemograma, né, o frotes, né, para ver o formato das hemácias aí, né, que faz aí, né, a microscopia, e o conteo dos reticulócitos. E aí, segundo a suspeita, né, pode ser solicitada a ferritina também, né, e alguns desses exames aqui são exames solicitados principalmente pelo hematologista. Uma vez que se suspeitou, né, que pode ser uma leucemia, né, pode ser, né, uma anemia falciforme, pode ser uma depranocitose, né, pode ser outra patologia hemática. Normalmente, o clínico geral, ele já faz a derivação aí para o hematologista para ele seguir a investigação desse paciente com métodos de estudo mais avançado. E, com certeza, são métodos de estudo mais custosos também, são métodos mais caros. À medida do possível, né, que você vai aprofundizando nesses métodos complementares de estudo, vai ficando mais custoso também, mais caro. Bom, os recontos de reticulócitos, né, mede a produção de eritrócitos, o que é importante em avaliação de uma anemia. Se existe produção a nível da medula óssea, o índice de reticulocitose vai estar maior a 3, quer dizer que está sendo compensado pela médula óssea. Opa, o problema não está na médula óssea, está mandando um reticulócito, está mandando aí células imaduras, células jovens eritrocitárias. Pero, em el caso que existe alguma alteração ao nível da médula óssea, será A regenerativo menor do que 3. Bom, não tem reticulócitos, então o problema pode ser na própria médula óssea. Então tem que se pensar assim, tem que suspeitar assim. Outros parâmetros laboratoriais que podem ser solicitados, né, a ferritina, a transferritina, né, o índice de saturação da transferritina. As características principais da anemia ferropênica, como mencionamos anteriormente, é a anemia mais frequente, a anemia ferropênica, então tem que saber aí, né, as suas, né, particularidades, né, que é hipocrômica, é microcítica, né, diminui aí a ferritina, diminui aí o ferro sérico também, a ciridemia, principalmente em mulheres em idade fértil, porque está menstruando, ancianos, né, pela perda digestiva aí, né, principalmente perda crônica através do trato gastrointestinal, ou em ninhos pelas parasitose, principalmente o ancilostoma. As necessidades diárias de ferro, né, temos vários alimentos que possuem ferro, né, pode dar uma olhada dos biscoitos recheados, tem ferro. Nossa alimentação aí é uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, diversificada, contém, né, bastante elemento com ferro. Bom, etiologia, né, pode ser uma deficiência de ingresso de ferro, né, um aporte insuficiente ou um processo de malabsorção, né, principalmente quem tem aí, né, o síndrome do intestino curto ou síndrome do intestino irritável, né, pode ter um processo aí de malabsorção do ferro, ou pode ser por um aumento dos requerimentos do indivíduo, né, principalmente em fase de crescimento, né, tem um aumento do requerimento, por isso que os lactantes, a partir dos 6 meses, né, quando entra a alimentação, né, suplementar, né, os outros alimentos, tem que ter aí, né, o seu ferro, né, até os 2 anos de idade, né, tem que ter a sua, né, o ferro aí para estar tomando. Quadro clínico, mencionamos também, incluso aquelas unhas, né, em cutiara, não sei se já ouviram falar, né, aquelas unhas em vidro de relógio, decorrente aí anemia ferropênica. Os parâmetros para diagnóstico, né, laboratorial, como mencionamos anteriormente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui tudo bem, doutor. Deu para ficar bem explicado a aula, até revisou bastante coisa para mim. Uhum. Beleza? Professor. Pessoal.
Quando se pede o exame de ferratina, qual é o tipo de anemia que o médico está suspeitando? Ferropênica. De ferro, da deficiência de ferro? Seria isso? Isso. Sim. Principalmente ela. Ela mesma. Então, era só isso. Obrigada. Por nada. Pessoal, após a aula de hoje, né, dá uma revisada no capítulo aí de hematologia, né, se tiver uma dificuldade um pouco maior, dá uma revisada aí no Guyton, né, de fisiologia, para que possa sedimentar esse conhecimento, para que possa deixar bem consolidado. Eu vou passar aqui para vocês o tema da nossa próxima aula, tá bom? Vou encerrar a gravação e aí eu já passo o tema para a próxima aula. Para quem quiser, tem uma aula no Sinaflix